Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Os irmãos se lembram que o Sermão do Monte compreende aí de Mateus 5 a Mateus 7, né? Mateus capítulo 7. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aí há inúmeras outras bem-aventuranças. Hoje nós vamos parar aqui na Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Hoje o tema da minha mensagem é justamente isso: felizes os pobres de espírito. Você também observa alguns pontos do Sermão do Monte. Em Lucas capítulo 6, do verso 20 ao verso 26, nós temos ali também um relato, uma menção acerca daquilo que Cristo falou aqui do Sermão do Monte. Não de uma forma tão abrangente como aqui em Mateus, que tem todo o relato do sermão, toda a pregação ali de Cristo, mas nós temos também uma porção ali no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 20 em diante. O interessante é que nós estamos diante deste sermão, e principalmente nesse início aqui, nós temos o caminho da virtude. E todo o Sermão do Monte vai nos levar exatamente a isso. Se você percebeu, tanto Lucas quanto Mateus, eles relatam que havia uma multidão também tentando seguir Jesus, ouvir a Cristo. E Jesus então, ele para e chama os seus discípulos e começa a instruí-los a passar este caminho de virtude, de santidade e para bendizermos a Deus. E é exatamente isso. A multidão, na maioria das vezes, elas querem apenas ser curadas. Eles querem apenas que Jesus resolva o problema delas de forma imediata, sem ter algum contato verdadeiro com a fé, conhecerem a Cristo de verdade. Interessante que quando Jesus chama os seus discípulos e começa a anunciar o caminho da virtude, chamando a virtude e a santidade, nós temos estas pessoas ali, as multidões, que são pessoas que não conhecem a Deus, que não querem servir a Deus, mas querem apenas uma solução de forma imediata para os seus problemas. A virtude é o caminho da excelência moral, do aprimoramento do indivíduo. Ou seja, é o caminho onde eu e você queremos melhorar, dia após dia, mas não por nós mesmos. É o caminho onde nós queremos melhorar a cada dia para que, de fato, nós possamos nos parecer com Cristo. Porque ao Jesus pregar este sermão, é justamente para o seu povo, para os seus filhos, para a sua igreja. Então, quando você ler aqui o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, você precisa se enxergar dentro desse discurso, ou seja, eu faço parte dos ouvintes a qual Cristo direcionou este discurso. Ou seja, eu preciso melhorar a cada dia como ser humano, como servo de Deus, como filho de Deus. As multidões, como eu disse, elas querem apenas uma solução para os seus problemas. Nós temos inúmeros exemplos na Escritura de pessoas que chegaram-se a Jesus apenas para receberem algo, receberem uma cura, uma libertação, uma transformação e logo foram embora. Você se lembra lá dos 10 leprosos? Quantos foram curados? Os 10 foram curados. Quantos voltaram? Apenas um voltou para glorificar a Deus, para exaltar a Cristo, ou seja, ele de fato havia sido transformado e havia encontrado a Cristo. Hoje, muitas pessoas, elas saem de seus lares e vão a um local de culto, não em busca da verdade. Elas estão em busca apenas de uma solução imediata para os seus problemas. Elas querem uma cura para as suas enfermidades, elas querem um alimento para o seu estômago, mas elas não querem conhecer a Deus. Elas não querem conhecer a Cristo, elas não querem conhecer a verdade da palavra de Deus. Como, por exemplo, uma pessoa que está doente, ela sai procurando a cura em inúmeros lugares. Ela sai do catolicismo porque talvez tentou ali, por meio de uma reza, de uma oração, e tentar receber a cura, e ela não recebeu. Aí então eles vêm a uma igreja evangélica e pedem para um pastor orar, clamando para que Deus possa curá-las,
daquela enfermidade, curá-la daquela enfermidade. E elas não conseguem, não obtêm a cura, não recebem a cura. E aí então eles partem por outros caminhos. Alguns vão ao centro de macumba, outros vão ao espiritismo. Você notou? Eles saem peregrinando cura. Eles não estão em busca da verdade. Eles não querem conhecer a Deus, não querem conhecer a Cristo. Eles querem apenas uma solução imediata para os seus problemas. É isso que muitos querem. Porque, meu irmão, convenhamos, se eu prego A e o outro prega B, é impossível que esta pessoa continue indo a outros lugares. Se eu prego A e o fulano prega B, e ela vai até aquele local, ou seja, ela não está em busca da verdade. Ela está em busca apenas de uma cura, de algo para solucionar os seus problemas. As pessoas não querem saber a verdade, por exemplo, sobre o trabalho. Eles querem apenas ficar ricos. É isso que eles querem. Eles não querem saber do porquê nós trabalhamos, qual trabalho eu devo seguir, qual carreira eu devo seguir. Não, elas querem apenas olhar o que me dá dinheiro, o que vai me tornar uma pessoa bem-sucedida perante a sociedade. Não estão preocupados por vocação, de fazer algo por vocação. Eles não estão preocupados em fazer algo que glorifique a Deus. Porque o seu trabalho, você deveria vê-lo como algo que glorifica a Deus. Por isso que você deve fazer o seu trabalho com excelência, com perfeição, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio de sua vida. Então uma pessoa, um cristão, aquele que conhece a Deus de verdade, o discípulo de Cristo, não uma multidão, ele sabe que por meio do trabalho dele, Cristo está sendo glorificado. Ele não visa apenas o dinheiro. Muitas pessoas, ao procurarem um concurso para prestarem, ao invés delas partirem da profissão para o salário, elas partem do salário para a profissão, para a ocupação que elas querem ter. Ou seja, não fazem nada por vocação, porque foram chamados, porque aquilo queima no coração delas. Não, elas fazem apenas por dinheiro. Muitas pessoas não querem saber a verdade sobre amor. Eles querem apenas ter prazer. Não é isso que muitos jovens querem hoje? Eles querem dormir uma noite com um, uma noite com outra, simplesmente para não ter ninguém perturbando a mente deles, quando eles quiserem assistir um joguinho. Querem curtir a vida de boa. Não querem saber nada sobre o que é amar de verdade, de acordo com a Escritura. Eles querem apenas curtir o momento, ter um prazer ali momentâneo. Apenas isso que muitos querem. Muitos não querem saber a verdade sobre a vida, sobre quem Deus é, sobre quem eles são. Eles querem apenas ser felizes. É isso que muitas pessoas querem hoje em dia. Elas estão numa busca frenética pela felicidade. E justamente estas pessoas que vivem uma busca, tentam encontrar a felicidade, são justamente as mais infelizes deste mundo. São as que vivem mais de forma angustiada possível neste mundo. São exatamente essas pessoas. Elas querem serem felizes e por isso encontram a infelicidade, a angústia e a miséria. Ou seja, por mais que elas tenham os seus problemas resolvidos, eles estão fadados a uma vida miserável. Por mais que eles alcancem a solução de seus problemas de forma imediata, estas pessoas estão fadadas a uma vida miserável. Só uma vida sábia e virtuosa é uma vida feliz. Somente uma vida sábia e virtuosa é uma vida feliz. Por que muitos jovens sofrem? Por burrice. Sim, justamente, sofrem justamente por conta da burrice. Justamente porque não escutam seus pais, não escutam pessoas que vieram antes deles, que querem o melhor para eles, e justamente por conta disso, por negligenciarem, vão sofrer. Vão sofrer justamente por conta disso. Eles gastam a vida com coisas inúteis. Quantos jovens perdem tempo com coisas inúteis? Alguns perdem tempo tentando passar de fase lá num joguinho. Outros perdem tempo assistindo uma série. Perdem longas e longas horas diante de uma TV. Outros um pouquinho mais intelectuais. Perdem horas ou talvez anos de sua vida se preparando para um vestibular, onde eles vão decorar o que eles precisam apenas para aquele momento. Não vão carregar nada para as suas vidas.
E em hipótese alguma, estou dizendo que você não deve fazer. Se você foi vocacionado para algo e você precisa prestar um vestibular, você deve se preparar para isso. Mas muitos jovens, eles não estão se preparando porque eles creem que foram vocacionados. Estão apenas se preparando porque eles querem muito dinheiro. E aí essas mesmas pessoas acabam sendo uma pedra em nossas vidas. Como nós podemos observar em uma grande parte do serviço público. Nós temos sim grandes profissionais, pessoas que foram vocacionadas, pessoas que sofrem e mesmo assim estão ali atendendo e prestando um trabalho com excelência. Mas muitos não estão. Muitos estão ali apenas para travar o nosso caminho. E o serviço está garantido, o salário está garantido. Por que muitos casais, eles sofrem? Incompatibilidade de gênio? Não. Burrice mesmo. Falta de virtude. Exatamente isso. As pessoas não estão preocupadas em saber quem elas são, quem Deus é, para que elas existem. Muitos casais sofrem justamente por conta de burrice. Como, por exemplo, sogra. Se você tem sogra e ela mora longe, quanto ela está longe, né, para muitos é um refrigério. Mas quando vem, você sabe que fica um tempinho a mais. Mas se ela mora perto, pode ser uma angústia também para muitos. Eu sempre digo que com a minha sogra não tem problema algum. Nossa, ela faz tudo, não pode nem falar. Falou algo, ela já vai fazer. Então não tem problema, não sei o que é enfrentar essa dificuldade. Mas muitos relatam essa dificuldade com a sogra ou com o sogro. Mas por quê? Alguns sofrem burrice, falta de virtude. Por quê? O que a Bíblia diz? O amor tudo suporta. O amor tudo sofre. Não é isso? Agora eu te pergunto, você não pode sofrer pela pessoa que você ama? Se você ama realmente a sua esposa ou o seu esposo, você não pode suportar os pais dele ou dela? Que amor é esse? Ou seja, falta virtude. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Então é loucura, ou seja, é uma burrice. Ah, mas ele não fez nada para merecer, ou ela não fez nada de bom para mim. É sério? Que ela não fez nada de bom para você, ou ele não fez nada de bom para você? Meu querido, acorda, minha irmã, acorda. O simples fato de ter feito a pessoa que você está ali casado ou casada com ela, você já teria que prestar continência para o seu sogro ou sogra para o resto da vida. Ele fez a pessoa mais importante que é você, que é a sua esposa, melhor dizendo, ou o seu esposo. Ora, você casou porque ela fez a sua esposa ou o seu esposo. Só por isso. Então, por este motivo, você já teria que prestar continência a eles por resto da sua vida. Simples assim. Mas para isso é necessário virtude para amar. É necessário. É necessário. Se você prestar atenção, em Lucas, por exemplo, nós vemos o relato acerca das multidões, quando Jesus perguntou quem ele era. E aí, as pessoas dizem que eu sou quem? E aí você percebe que a multidão não tinha conhecimento algum de quem Cristo era. Deram inúmeros exemplos para tentar descrever quem era Cristo, ou pessoas para mostrar quem Cristo era. De repente Jesus volta para os seus discípulos e eles reafirmam quem ele era de fato. Ou seja, o conheciam. As multidões são assim. Elas não conhecem a Deus. Elas querem apenas obter algum benefício da parte de Deus. Os discípulos, entretanto, são pessoas que querem se desenvolverem como seres humanos. Os discípulos são esses que conhecem a Deus e querem melhorar a cada dia, eles querem ser cheios do conhecimento, eles querem serem cheios de virtude para glorificar a Deus por meio da existência deles. Esses são os discípulos. São pessoas que lutam contra os seus pecados, pessoas que querem viver de uma forma piedosa, andarem em santidade, justamente para que Deus seja glorificado por meio de suas vidas. E esse é o único tipo de vida que é feliz. É uma vida sábia e cheia de virtude. É a única vida que é feliz, uma vida sábia e cheia de virtude. Então, primeiro, no caminho da virtude há uma cruz.
No caminho da virtude há uma cruz. Esse é o tema aqui das bem-aventuranças. Bem-aventurado, como você sabe, no grego é Macarios, feliz ou abençoado. O interessante é que Jesus diz: feliz o pobre, feliz aquele que tem fome, feliz aquele que é perseguido, felizes os que sofrem. É exatamente isso que Cristo está dizendo. Ou seja, meu irmão, na Bíblia há um tipo de bênção que é associado a um tipo de sofrimento que nós vamos ter que passar. Cristãos vão ter que enfrentar sofrimentos. E alguns sofrimentos virão justamente porque você é fiel a Deus, porque você se submete à palavra de Deus, porque você vive para a glória de Deus. Então, na Bíblia há um tipo de bênção associada a um tipo de sofrimento. 2 Coríntios capítulo 1, verso 5, Paulo diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Está vendo? Os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Filipenses 3,10 ele vai dizer: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, há um tipo de sofrimento que nós vamos ter que passar. Há um tipo de sofrimento que está associado à vida cristã. Nós vamos enfrentá-los. E isso é inevitável. E você tem que estar preparado para esses dias e para enfrentar esses problemas. Só pode ser virtuoso quem está disposto a sofrer. Mas como eu tenho dito aqui, nós somos a geração mais fraca que pisou aqui nesta terra. Nós somos a geração mais fraca que já pisamos aqui na terra. Qualquer coisinha já quer nos lançar à lona, nos colocar na lona. Qualquer problema, angústia ou aflição, nós já queremos abandonar tudo, queremos chutar o balde. Nós somos a geração mais fraca que pisou na terra. Mas se você quer ser virtuoso, você tem que aprender a sofrer. Por exemplo, virtude é você ser honesto. Você ser honesto é uma virtude. Num país como o nosso, uma pessoa ser honesta, muitas vezes ela vai sofrer, justamente porque é honesta. Quantas pessoas perdem um emprego, não porque ele é um ladrão, não porque ele roubou, não porque ele é um safado, mas ele perdeu o emprego justamente porque ele foi fiel, justamente porque ele foi honesto, que ele não mentiu, justamente porque ele não se dobrou diante de algo que vai contra a sua fé. E justamente por conta disso perde o emprego. Perdeu o emprego porque é virtuoso, porque é fiel a Deus. Ora, os discípulos perderam inúmeras coisas. Você acha que você vai ser o primeiro ou o último que vai perder coisas por ser fiel a Deus? Claro que não. E outra, o que é o que nós perdemos comparado com o que Cristo fez por nós? Não é nada. Se nós perdermos família, emprego ou qualquer outra coisa comparado com o que Cristo fez, não é nada. Nós não estamos apresentando nada e nós não estamos perdendo nada. Pelo contrário, nós ganhamos e temos muito mais do que nós merecemos. Só que algumas pessoas acham que devido a um sofrimento extremo, elas podem abrir mão da virtude. Ou seja, você não está vendo o tamanho da minha angústia, o tamanho da minha aflição, o tamanho dos meus problemas. Então, diante deste cenário, diante destas angústias, é claro que eu posso abrir mão da virtude. Se você pega, por exemplo, uma prostituta, ela pode te alegar isso. Se você estivesse no meu lugar, você faria a mesma coisa. Se eu não fizer isso, eu não tenho o que comer. Os discípulos perderam tudo. Perderam tudo. Se formos fiéis, há uma cruz. Se formos fiéis a Deus, há uma cruz. Há uma espécie de sofrimento que há de nos perseguir, justamente por sermos fiéis a Deus. Você notou que aqui dentro das bem-aventuranças, não há felizes os que buscam a felicidade? Não há esta bem-aventurança. Felizes os que buscam a felicidade. Sabe por quê? São esses os mais infelizes. Aqueles que buscam a felicidade. Felizes são os virtuosos,
pois mesmo em meio à dor, eles são abençoados. Esses são verdadeiramente felizes. Os virtuosos são felizes, porque mesmo em meio à dor, eles serão abençoados por Deus. Segundo, felizes os que sofrem por serem fiéis. Como eu disse, feliz ou abençoado. É isso que significa bem-aventurado. Você tem aqui 4 bem-aventuranças: os pobres, aqueles que passam fome, aqueles que choram e aqueles que serão perseguidos. Jesus está dizendo que estes serão felizes. Estas pessoas serão felizes. O engraçado é que quando você volta para o Antigo Testamento, quando você olha para a lei, a pobreza, a fome, o sofrimento e a perseguição eram um símbolo claro de que alguém que era maldito. Se a pessoa passasse fome, era pobre, sofrimento e perseguição, era alguém que estava debaixo de maldição. Era um maldito. Por que será então que Cristo está dizendo que felizes são estas pessoas? Engraçado, por exemplo, Deuteronômio 28 vai narrar isso. Olha, aqueles que estão longe de Deus, aqueles que são pecadores, aqueles que abandonaram a Deus, eles vão sofrer. Não haverá chuva, não vai ter nada, é só pó e cinza. E ele diz no capítulo 28, ainda no verso 25, diz o seguinte: olha, eles vão lutar, os inimigos vão persegui-los, eles vão sofrer. E Deuteronômio 28, 48 conclui da seguinte maneira: assim, com fome, com sede, com nudez e com a falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviarão contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Ou seja, vocês vão servir os seus inimigos. Ou seja, se vocês pecarem, vocês irão sofrer. Era isso que estava ali na lei. Mas por que então que Jesus disse, olha, felizes os que choram, os que são perseguidos, os que passam fome, felizes os pobres? No verso 17 aqui do capítulo 5, você percebe que Jesus ele não veio para abolir a lei, mas ele diz que ele veio para cumprir a lei. Mas por que então ele está dizendo isso? Que feliz estas pessoas. Ou seja, ele está dizendo feliz são aqueles sofrimentos por conta da nossa fé. Felizes são esses que enfrentam às vezes fome, choro, perseguição e inúmeras outras coisas por amor a Deus. Esses são felizes, mesmo enfrentando fome, dor, sofrimento e angústia. Mas porque eles creem em Cristo, eles serão abençoados. Eles não serão malditos. E a primeira bem-aventurança é justamente isso: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus está dizendo, olha, bem-aventurado vocês, meus discípulos, pobres. Pobres por quê? Porque vocês abandonaram tudo que vocês possuíam para me servir. Vocês abandonaram tudo para me seguir. Vocês abriram mão de inúmeras coisas para estarem comigo. Felizes são vocês. Felizes são vocês. Ou seja, bem-aventurado é você que perde, está disposto muitas vezes a perder dinheiro, mas não perde a sua fé. Feliz é aquele que está disposto a perder dinheiro, mas ele não negligencia a sua fé. Primeiro ele vai e obedece a Deus, ele segue a sua fé, ele confia em Deus. E muitas vezes ele pode perder dinheiro justamente por conta disso. Porque ele não vai mentir, porque ele não vai participar dos roubos que tem dentro da empresa, justamente ele pode perder o emprego por conta disso. Jesus não está dizendo que todos os pobres são abençoados. O que ele está dizendo é, vocês, meus discípulos, vocês são abençoados, porque vocês deixaram tudo para me seguir. Feliz e abençoado é aquele que se tornou pobre por seguir a Cristo, por obedecer a Deus. Não é que a pobreza em si é uma bênção. Se você ler, por exemplo, Provérbios, você já vai ver que há ali uma luta contra a preguiça. Se você é preguiçoso, você pode ter certeza que a pobreza virá sobre a sua vida. Isso é ponto pacífico. Se você é preguiçoso, como que você vai prosperar? Preguiçoso nunca prospera na vida. Sempre vai sofrer, vai ralar. E você não pode achar que ninguém é obrigado a te carregar para o resto da vida.
Você não pode achar que as pessoas são obrigadas a fazerem alguma coisa por você. Ninguém é obrigado a fazer nada por nós. Há também uma pobreza por conta do pecado. Nós vemos na Escritura que Deus não enviava da sua chuva, ou seja, para abençoar a terra, e assim aquelas pessoas avançarem, prosperarem, para que pudessem ter uma colheita. Mas Deus não enviava a chuva justamente por conta do pecado delas. Justamente porque estavam longe de Deus. Nações roubando nações, justamente por conta do pecado. Ora, pobreza não é bênção. Crianças morrem. Vidas deixam de ser salvas justamente por conta do quê? Pela falta de dinheiro. Então, a falta do dinheiro não é uma bênção. A pobreza não é uma bênção. O que Jesus está dizendo é exatamente o que eu acabei de mencionar. Vocês são abençoados mesmo em meio a uma desgraça como a pobreza. Vocês são abençoados. Vocês são abençoados porque vocês me seguem. E aí então nós temos aí, então o que é, em primeiro lugar, o que é não ser humilde de espírito? O que é não ser humilde de espírito? Primeiro, não é ser pobre. No nosso país há uma praga, né? No nosso país, que ao invés de nós dizermos, olha, fulano é pobre, o que a gente fala? Fulano é humilde. Humilde. Ah, fulano está lá com havaianas, com prego lá das três pontas da correia. Você fala que o cara é pobre? Você não fala. Ah, fulano é humilde. Então o cara pode ser pobre e ser arrogante, como nós temos muito. Você pode ser um deles. Eu posso ser um deles. Pobre e arrogante. Nós não dizemos que alguém é pobre, mas sim que ele é humilde. Nada. Às vezes o cara pode ser pobre e ser arrogante. E às vezes você pode ter ali um rico e ele ser humilde. Pode existir, com certeza. Ah, mas ele é rico, é arrogante, mas agora ele doou o dinheiro para os pobres. Não mudou nada, ele continua agora pobre, a única diferença é que agora ele está pobre, mas continua arrogante. Mesmo que ele doe todo o seu dinheiro aos pobres. Mas se dentro do coração ele é um arrogante, ele continua sendo arrogante. O que não é ser humilde de espírito? Não é você ser fraco, não é você ser mole, e não é você ser ignorante. Isso não é ser humilde de espírito. Às vezes, muitos têm uma personalidade fraca. Outros têm uma cara mais abobalhada. Não quer dizer que ele é humilde. Às vezes você olha e você acha que aquela pessoa é humilde. Não, não é. Não está ligado a estas coisas. Não, a humildade você não pode defini-la por aí. Jesus disse, olha, humilde, pobre de espírito, não de dinheiro. Pobre de espírito, não de inteligência ou de força. Quantas pessoas você pega lá, o cara é feio. Tipo eu, assim. Feio, mas é arrogante o bicho. Ele é feio, ignorante, pobre, mas ele afirma, olha, ninguém faz isso como eu. Feio, pobre, ignorante e arrogante. Assim é o ser humano. Olha que tragédia. Segundo, a fonte dos problemas é a arrogância. Todos os problemas da humanidade vieram pela arrogância. Você tem Lúcifer, você tem Adão e Eva, todos são exemplos aí de como que o homem é arrogante, quanto que nós queremos ser como Deus. Se nós pudéssemos, nós arrancaríamos Deus do trono e nós nos assentaríamos no lugar dele. Nós muitas vezes queremos dar ordem a Deus por meio de nossas orações. Nós queremos decretar a Deus o que ele deve fazer em nossas vidas. Nós somos arrogantes. Nós somos assim. Há falta de dinheiro para sanar a fome? Não. O que falta é humildade. Para um ajudar o outro. É isso que falta. Pare e analise as grandes guerras. Tudo fruto de ambição. O homem querendo demonstrar o seu poderio, a sua força e toda a sua prepotência. Será que os seus problemas também não são por conta da arrogância no seu casamento? Por que talvez você enfrente inúmeros problemas no seu casamento? Não é justamente porque você é arrogante? Sempre é o outro que está errado, você nunca está errado? Talvez você nunca parou de
para pensar na possibilidade de você estar errado. Sempre o outro é o errado na história. Às vezes, justamente você está enfrentando inúmeros problemas em seu relacionamento, justamente por conta da sua arrogância. Por isso que nós precisamos vir ao culto e realmente clamar a Deus para que a palavra de Deus possa nos quebrantar. Para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, quebrar o nosso coração, o nosso orgulho, a nossa arrogância, para que de fato Cristo conduza a nossa vida. Para isso você precisa se humilhar diante de Deus. Você tem que vir ao culto, ouvir a palavra de Deus e pedir para que de fato, a Deus, para que Ele te dê graça para que você se submeta à palavra dEle. Para que de fato Ele conduza a sua vida. Porque afinal de contas nós reafirmamos e dizemos que somos cristãos. Temos um Deus. Então você deve obedecer a Ele. Como você deve se portar no seu casamento. Você não pode levar o seu casamento do jeito que você quer. O que Deus diz acerca disso? Ponto final. Você se submete a Ele. O que Deus diz acerca de filhos? Criação de filhos. Eu me submeto a Ele. Ponto final. O que Deus diz acerca de nossos pais? Eu me submeto às ordens dEle. E ponto final. E isso se aplica a tudo em nossa vida. Ou Cristo é o Senhor de sua vida, ou Ele não é nada. Ou nós viemos aqui, culto após culto, e erguemos a nossa voz, erguemos também as nossas mãos aos céus, e dizemos que Ele é o Senhor, e fazemos na prática também isso, ou nós estamos malucos, loucos, estamos perdendo tempo. Porque você diz que Deus é o seu Senhor, que Cristo é o seu Senhor, mas na prática você não está nem aí para o que a palavra de Deus diz acerca de determinado assunto? Não, a Escritura deve conduzir a sua vida. Tudo. A Escritura deve conduzir todas as áreas de nossa vida. Então a primeira pergunta que um cristão deveria fazer é o que Deus manda eu fazer? O que Deus diz que eu devo fazer? Ponto final. Aí acabam os problemas. Todo pecado vem por conta disso. Você vai ver que vem por conta da nossa arrogância, do nosso orgulho. A pessoa mata o outro. Por quê? Ora, por conta do ódio. O ódio que a feriu. Por isso que eles querem matar. Querem destruir os outros. A cobiça. Justamente por conta do orgulho. Por que ele pode ter e eu não posso ter? Por que ele pode ter esse carro e eu não posso ter esse carro? Ora, como assim? Há inúmeros problemas. Por isso, meu irmão, que até a salvação é justamente para nos quebrar. Como Paulo diz em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ser salvo é, antes de tudo, ser liberto da arrogância. É você ser liberto da arrogância. Ou seja, eu não posso me salvar. Mesmo que as pessoas digam que eu sou bom, mesmo que a sociedade me aplauda, se você olha para a Escritura e entende, eu não posso ser justificado pelos meus próprios méritos, você precisa levantar as suas mãos aos céus, prostrar-se diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados. Aqui já está quebrando a nossa arrogância. Porque nós não temos nada para apresentar a Deus. Nós não temos nada para colocar diante de Deus e dizer, eu sou bom o bastante. Terceiro princípio, é impossível a nós a humildade. Pense comigo. Se Deus te desse poder para você ressuscitar mortos, por exemplo. Se Deus te desse poder para ressuscitar mortos. Só que você não pode falar para ninguém. Você queria usar esse dom aí? Você queria pôr em prática? Pô, chegar lá, ninguém está sabendo, ninguém viu. Você orar, a pessoa ressuscita. Sem glória alguma. Sem aplauso. Sem show. O que você vai falar? Ah, mas para que isso aqui, Deus? Só eu e o João que vai ficar sabendo? Ah, você está de brincadeira. Queria mostrar a encenação aqui, o efeito. Pô, chegar, fazer aquela, como diz os irmãos, ainda dar uma entonada na voz ali para fluir melhor a oração. E todo aquele poder, toda aquela magia. Claro que você não vai querer. Como certa vez perguntaram para uma escritora, disseram a ela assim, imagine se você
tivesse o poder de escrever um livro que ajudaria toda a humanidade. De uma forma assim, ajudaria todos os seres humanos. Você o faria? Não, é claro que eu faria. Só que há uma condição para isso. Você não pode colocar o seu nome no livro. Mas isso vai ser de grande benefício para a sociedade. Você tem coragem de escrever? É ruim, que lasque, todo mundo se lasque aí, mas eu quero o meu. Eu quero o meu. Pare para pensar. Nós nos orgulhamos da santidade. Sim. Depois nós podemos nos ensoberbecer do arrependimento. Cantar vantagem. Principalmente nós reformados. Chega e ainda quer mostrar para o outro que ele se arrependeu de verdade. Tá vendo como é que eu sou o cara? Tá vendo? Cheguei ao meu pecado, as minhas falhas, por aí vai. Ele vence a tentação sexual, mas ele sucumbe na arrogância. Diz, não, eu não caio na tentação sexual. Acabou de cair na arrogância. É um arrogante. Isso é impossível para nós. Por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós precisamos de Deus. Foi direcionado a nós, mas por nós mesmos é impossível nos submetermos a isso, ou cumprirmos estas bem-aventuranças, ou todo o sermão aqui do monte. É impossível. Por isso que nós precisamos estar com Cristo. E todos os dias dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Ele. Quarto, humildade é saber que não somos nada em nós, mas tudo em Deus. Humildade é saber que não somos nada em nós, mas tudo em Deus. Isso você precisa se lembrar todos os dias. Jesus foi categórico ao dizer, sem mim nada podeis fazer. Mas todos os dias nós somos tentados a confiarmos em nós mesmos, a dependermos da força do nosso braço, acharmos que nós fazemos, nós traçamos o nosso destino, nós fazemos a nossa sorte, nós fazemos tudo acontecer. Isso é ilusão. Pessoas que acham que, pelo simples fato delas se esforçarem, tudo vai sair do jeito que elas querem, se frustram. Com isso não estou dizendo que você não deve se preparar, você não deve fazer o seu melhor. Pelo contrário, você deve fazer. Como cristão, você deve fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Mas lembre-se, tudo depende do Senhor. Eu não tenho controle de nada. Você não tem o controle de nada. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã. Ou melhor, nós nem sabemos se antes da 0 hora nós vamos estar vivos. Mas nós achamos que temos o controle de tudo. É ilusão. Isso te deixa louco. Isso te deixa aflito. Nós não temos o controle de nada. Você precisa colocar isso na sua cabeça. A hora que você entender que você não tem o controle de nada, você vai encontrar paz, que você vai se dobrar diante do Senhor e vai entregar a sua vida, o seu caminho, as suas angústias e as suas limitações a Ele. Ponto final. Nós precisamos crer na graça de Deus. Crer nele, confiarmos nele. A dor é a única cura para a arrogância. A dor é a única cura para a arrogância. O Salmo 119, verso 67, diz: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Você já prestou atenção? Alguns dizem, fulano veio pelo amor ou veio pela dor? Todos nós viemos pela dor. Ninguém veio pelo amor. Mas fulano veio pela dor mais do que eu. Todos nós viemos pela dor. Mas isso aí está errado, pastor. Não, tem gente que não vem pela dor. Claro que vem. Então você está dizendo que a Bíblia está errada, que Paulo está errado. Paulo diz que ninguém quer a Deus. Nenhum. Não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Por mais que ele não esteja completamente com a face mais negra do pecado, ou ele não está mergulhado no adultério, no homicídio e por aí vai, há um vazio existencial dentro do homem que só pode ser preenchido por Deus. Ele pode ser um intelectual, ter um bom salário, uma boa carreira, por aí vai, e mesmo assim, quando ele coloca a cabeça sobre o travesseiro, vai confirmar a promessa que Deus disse por meio do profeta. Para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. Pode prosperar, ter dinheiro, ter de tudo. Mas quando ele coloca a cabeça sobre o travesseiro, ele não descansa. Há um rombo que só pode ser preenchido com Deus.
Então a cura para a arrogância, muitas vezes é a dor. E por isso que nós vemos, a pessoa está passando por uma dificuldade, ela se prostra, se humilha diante de Deus. Por quê? Porque está sem força. Já não sabe mais o que faz com os filhos, já não sabe mais o que faz com o casamento, já não sabe mais o que faz com a vida. Ou seja, tentou todas as alternativas, se esgotaram todas as alternativas. Está ali sem força. Por isso prostra-se diante do Senhor. E ali clama ao Senhor. E se ela não aceita o tratamento, é claro que Deus vai nocauteá-la. Ou você se submete, se prostra diante do Senhor, aceita o tratamento para que você avance de fase, ou Deus vai te nocautear. É simples assim. Se você continuar insistindo com um coração impenitente, duro, que quer viver longe de Deus, prepare-se, pois Deus irá te nocautear. Essa é a grande verdade. Provérbios capítulo 15, verso 33 diz: a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Ou seja, o inverso também é verdadeiro. O orgulho precede a queda. Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá. A soberba do homem o abaterá. Por isso que nós temos que aprender e entender que tudo vem do Senhor. Nós não temos que nos colocar à frente de nada. Olhe, por exemplo, para os autores aqui bíblicos. Você pega Mateus, quando vai falar de si mesmo, o coletor de impostos. Ou seja, era um político corrupto, que mais se aproxima aos nossos dias. Ao invés de apresentar-se como um servo de Cristo, um discípulo de Cristo, não. Ele não quer se vangloriar de nada. Ele diz, olha, eu é um cobrador de impostos, é isso que eu sou. Cobrador de impostos. João, da mesma maneira. Não está lá para se engrandecer, exaltar o próprio nome, elevar-se diante dos outros. Não, ele diz, olha, o outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, mas nunca mencionando o seu próprio nome. Lucas escreveu 2 livros bíblicos, mas nenhuma vez menciona o próprio nome. Você tem Davi, e você tem Davi ali anunciando o seu adultério. Mas você não vê Davi contando vitória acerca da sua batalha com Golias. Você não vê. Ele narra o seu adultério, mas ele não fala nada da sua vitória contra Golias. Assim somos nós. Nós temos que aprender, o objetivo maior é que Cristo possa resplandecer por meio das nossas vidas. Não é que você esteja em evidência. Pouco importa quem você é. Pouco importa quem eu sou. É que Cristo cresça. Não foi isso? Convém que Ele cresça e eu diminua. Não foi isso que João Batista disse para os seus discípulos ao olharem para que eles pudessem seguir a Cristo? Ele é o Messias. Da mesma forma vale para nós. Nós queremos que as pessoas nos aplaudam, que as pessoas reconheçam todo o nosso trabalho. Não, o objetivo num cristão é que Cristo se destaque por meio da vida dele. E como que Cristo vai se destacar por meio de sua vida se você vive como um ímpio? Como que Cristo vai se destacar por meio da sua vida se você não submete à palavra de Deus? Se você não vive o que está na palavra de Deus? Aí fica difícil Cristo se aparecer, né? Cristo ser glorificado por meio de sua existência. Então o objetivo é que nós nos pareçamos com Cristo. Mas como então ser humilde? Ora, é olhar para Jesus. É ver Jesus. Ou seja, é conhecer Jesus. Somente assim que podemos ser humildes. É Pedro, ao enxergar quem Cristo era, ele diz, Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um pecador, eu sou um miserável. É nós olharmos para Cristo e enxergar o quanto que nós somos podres, miseráveis. É somente assim que o nosso orgulho vai para o ralo. É conhecendo a Deus. É somente assim. Preste atenção, olhe para os homens da Escritura, do Antigo Testamento. Hoje nós vemos aí as pessoas dizendo que viram Deus, que viram anjos, e continuam no adultério, continuam em pecados aí horríveis, mergulhados no pecado. Ora, engraçado, você olha para os homens da Escritura, pessoas que viram o Senhor, que viram anjos ali, pessoas que se prostravam diante do Senhor, caíram apavoradas diante de Deus. E hoje você tem aí inúmera gente dizendo que viu Deus, falou com Deus 3 horas da manhã, que aconteceu não sei o quê, e vive como um pagão, vive como um ímpio. Então, a única maneira de nós sermos humildes
É conhecendo a Deus. É se enchendo de Cristo, dia após dia. É se enchendo da palavra do Senhor. É conhecendo a Deus. É se lembrar do que Cristo disse. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, nós não podemos nada. E você foi chamado para viver para Ele. Esse é o nosso propósito de estarmos aqui. Você acha mesmo que Deus te criou para você ter uma boa casa, um bom carro e ter alguns filhos? Você acha mesmo que foi só para isso que Deus criou? E todas estas coisas são bênçãos de Deus. Não estou negando. Mas você acha mesmo que Deus te criou apenas para isso, para 70, 100 anos? E é só para isso que Deus criou? Não. Deus nos criou para a eternidade. Deus nos criou para que, por meio de nossas vidas, Ele seja glorificado. E só aqueles que creem na eternidade é que podem ser virtuosos. Somente aqueles que creem na eternidade que eles vão abrir mão aqui nesta terra. Somente aqueles que creem na eternidade que pode obedecer aquilo que Jesus está falando. Hoje, o trono é dos arrogantes, mas amanhã, como diz a Escritura, será dos humildes. Então, somente aqueles que creem na eternidade, que eles sabem, mesmo que eu perca a minha vida, eu não morri, eu não vou morrer. Eu viverei por toda a eternidade. Mesmo que arranquem a minha cabeça, eu viverei por toda a eternidade. Então, somente os virtuosos são somente aqueles que creem na eternidade e vivem para a glória de Deus.